A gente segue aqui com o Bom para Todos. Vamos receber agora dois pesquisadores, professores, antropólogos. Lúcia Canteiro, professora de antropologia do Claremont Graduate University, Departamento de Estudos Culturais, e Álvaro Jarrim, professor de antropologia do College of Holy Cross, Estados Unidos. Sejam muito bem-vindos aqui no Bom para Todos. Uma satisfação muito grande recebê-los aqui. A gente vai falar do livro que vocês estão lançando aí junto com outros pesquisadores, que é o Democracia Precária. Deixa eu dar o título todo aqui, que é muito interessante. Democracia Precária, Etnografias de Esperança, Desespero e Resistência no Brasil, editado pela Zuc Editora. Primeiro, queria ouvir a Lúcia Canteiro, e depois o Álvaro Jarrim. Lúcia, conta um pouquinho de como foi elaborar, estruturar um livro como esse, e do que exatamente ele fala, né? De qual momento e em que circunstâncias. Lúcia Canteiro. Obrigada. Obrigada pela convite também. E escutar de gringos a história de longe, né? Como as pessoas percebem a situação agora no Brasil, né? Eu acho que o livro foi um feito de amor, né? Um momento que os pesquisadores, sobretudo antropólogos, queriam entender o momento, né? Uma década ali que começaram com um país de todos, né? Um país de todos, bem unificado. E agora bem polarizado, né? Então, esse livro está feito de etnografias de vários pesquisadores, muitos são brasileiros também, que queria contar essa história mesmo de como o momento político mudou tão radical, mas não tão radical, né? É uma história bem longa. Enfim, trata-se de o afeto da política, mais que tudo, né? Como que as emoções entram e fazem parte do papel político, né? Que tem muito a ver com a cultura brasileira também, então. Não sei se o Álvaro também gostaria de falar mais sobre isso. Os dois juntaram para pensar esse momento de micro e macro, não? Do nível bem vis-à-vis os Estados Unidos também, que faz parte do papel que eu queria contar no livro também. Então, obrigada. Perfeitamente. Vou passar para o Álvaro, mencionando aqui que o livro trabalha com a janela entre 2013, me corrijam se eu estiver enganado, e 2019 no Brasil, em que o Brasil passou por um processo devastador, né? Saiu de uma caminhada democrática que era referência no mundo todo para um país fragmentado, né? E fortemente abalado pelo ódio, pelo discurso do ódio. Então, Álvaro, conta um pouquinho para a gente também, depois a gente vai a alguns pontos específicos aqui da publicação. Sim. Muito obrigado pelo convite. Então, justamente foi isso. Como antropólogos, a gente estava muito surpreso pela mudança radical do país em termos políticos, e a gente percebeu que teve uma mudança muito importante e afetiva no sentido político, de entusiasmo, de muitos sonhos antecipados pelo futuro. O país parece estar crescendo e está ficando no topo de certas coisas no mundo, e de repente teve uma crise política muito importante. Então o livro fala muito da crise, fala dos grandes protestos que teve em 2013, 2016, fala do golpe contra Dilma, fala da prisão do Lula, brevemente, mas não é só para explicar o que aconteceu, não é um livro histórico, é um livro que argumenta como as pessoas perceberam. Porque todos nós somos antropólogos que estávamos fazendo a pesquisa de campo nessa época. Aí a gente escreve como as pessoas com as quais a gente estava trabalhando no Brasil todo, em diferentes partes do Brasil, porque são 16 autores diferentes, como que as pessoas perceberam essas mudanças. Como a gente percebeu a mudança econômica também, de um crescimento muito bom no início de 2009, 2010, até essa crise econômica que teve forte em 2013, 2016,
que também os sonhos que as pessoas tinham, os brasileiros tinham sobre crescimento do país, crescimento pessoal, as mudanças da classe C, criaram uma crise muito profunda nas pessoas mesmo que tinham votado no Partido dos Trabalhadores, né? Aqueles sonhos que elas tinham mudado radicalmente. Então, a gente escreve como que as pessoas perceberam essas mudanças e como que essa mudança efetiva em relação ao como as pessoas pensavam do PT abriu um espaço para o Bolsonaro vencer. Primeiro o Michel Temer fazer o golpe, depois para o Bolsonaro vencer, que a gente fala que está muito ligado a esses dois momentos políticos, né?